Então, estamos em Marcos capítulo 12. Marcos 12. E como o Arlindo falou, vamos aprender alguma coisa um pouco mais. Estamos tentando aprender de nosso mestre. Estamos querendo aprender do espírito dele. A gente quer seguir Jesus. Queremos deixar que ele vive por meio de cada um de nós em nosso dia a dia. Então, vamos para frente. Estou aqui com meu cafezinho, que está bem quentinho. E uma nova Bíblia que o Bill me trouxe do Recife. Mas estou percebendo que tudo por dentro é a mesma coisa, Fátima. Não mudou nada que está dentro, só a capa. Então, estamos chegando nos últimos dias de Jesus Cristo. Nos últimos dias, Fátima, da vida de Jesus aqui na Terra. Ele está em Jerusalém. Ele sabe o que vai acontecer. Ele vai falar de coisas. Parece que é uma atitude um pouco mais séria. E ele vai falar coisas difíceis para os escribas e fariseus aceitarem. Em tudo isso, é o que os discípulos estão observando. Eles estão prestando atenção, notando a diferença na vida de Jesus Cristo. Então, ele começa em capítulo 12, versículos 1 até 12, falando uma parábola a parábola dos lavradores maus. E porque nós temos aqui uma figura muito triste do que está passando com Jesus Cristo, mas não simplesmente Jesus, com todos os profetas antes de Jesus. Eu gostaria de pedir que Arlindo lesse esses versículos 1 até 12. Por favor, Arlindo. Vamos lá. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual o mataram. Então enviou muitos outros. Em alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles os agarraram e mataram, e lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha?
virá e matará aqueles lavradores e dirá a vinha e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Então, aqui é uma parábola que fala realmente das coisas que aconteceram nos últimos 1000 anos. Deus até, como esse homem aqui que construiu a vinha, ele preparou tudo, deixou tudo que era necessário para os lavradores terem uma boa vida, mas eles queriam roubar tudo do dono. E aqui é uma foto dos líderes dos judeus. E provavelmente em parte do povo também. Deus mandou tantos profetas para ajudar. E meu Deus, como foi triste o que eles fizeram. Maltrataram, abusaram, e até ele mandou seu próprio filho. E eles mataram o filho. Eu acho que nós temos aqui uma lição para o nosso próprio tempo. O que é que nós vamos fazer com o Filho de Deus? Luiz, o que é que nós vamos fazer? Podemos falar a respeito dos fariseus, a respeito dos escribas, mas, o que nós vamos fazer em nossas próprias vidas? O desafio é para cada um de nós olhar para Jesus Cristo, receber Jesus Cristo, respeitar até adorar Jesus Cristo. Mas certamente a gente não quer fazer o que essas pessoas na parábola fizeram. Então veja bem, a aplicação principal é para Israel. E este capítulo 12, capítulo 13, vão falar principalmente das dificuldades que Deus vai trazer contra Israel. Ele diz aqui o que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores. Então, o final desses líderes dos judeus não vai ser um final bom. Vai ser muito feio. E nós, olhando para trás, podemos ver o que aconteceu. Mais ou menos 40 anos depois que Jesus escreveu, ou Jesus deu essa parábola. Jesus, o Senhor veio, ele veio com o exército dos romanos e acabou, Fátima, totalmente com esses israelitas. Quase não deixou nada. O que Deus fez, ele completamente destruiu Jerusalém, a cidade prometida, a cidade santa, destruiu todos os líderes e só poucos sobreviveram. Então,
Tudo isso é a raiva, a justiça de Deus que vem dos céus contra esses judeus que recusaram receber Jesus Cristo. E eu sei que é um pouco triste pensar nisso, mas veja bem, Jesus é o mensageiro final. Jesus é o mensageiro final. Não vem outra adora. Jesus é o final. Se a gente não prestar atenção a Jesus Cristo, não há esperança. Segundo essa parábola, Jesus é o mensageiro final. O que fará o Senhor Jeová para os que estão rejeitando o seu filho? A realidade, segundo as Escrituras, a realidade é que nossa única esperança fica com Jesus Cristo. E se a gente não tiver cuidado, se a gente rejeitar, se a gente recusar de adorar Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, então podemos fazer a mesma pergunta: o que fará, pois, o dono da vinha, o dono desta terra? O que fará se a gente recusar, se a gente não quer prestar atenção e receber Jesus Cristo? Então, é uma palavra meio, eu acho meio triste, porque fala de um julgamento final para esse povo e para todos nós que queremos rejeitar o Jesus Cristo. 13 até 17. Outro assunto. Versículo 12, os líderes ficaram chateados porque eles souberam que Jesus falaram deles. Então eles começaram a procurar meios para prender Jesus Cristo. Versículo 13, estão tentando fazer Jesus, mostrar que Jesus é contra o rei, contra o César, contra a liderança dos romanos, procurando um meio que eles podem acusar Jesus Cristo. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disserem: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito, Senhor, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia delas, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário, para que eu o veja. Elas trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é essa figura e essa inscrição? Elas responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Então, o que é que vai acontecer? Esses escribas, fariseus, e daqui a pouco os saduceus, eles vêm atrás de Jesus com essas artimanhas, tentando achar uma razão para acusar ele. Mas Jesus está
ele não é simplesmente um salvador, não é simplesmente o homem que ama os pobres, os que estão sofrendo, mas Jesus é um homem muito inteligente. Ele vem com a sabedoria divina. E eles não estão conseguindo nada. Esses herodianos eram as pessoas aliadas com Herodes. Eram mais um grupo político e não um grupo religioso. Eles daram apoio a Herodes. Também eles eram pessoas ricas. Eles vêm com essa pergunta porque se Jesus falasse alguma coisa errada, eles podiam levar até para o Herodes. Mas Jesus, com a sabedoria dele, ele mostrou que todos nós temos uma responsabilidade para com os reinos, as nações em que nós vivemos. Jesus mostrou duas coisas aqui. Duas coisas, Jeremias. Uma, nós fazemos parte de uma nação. Então devemos pagar nosso imposto. Eu fiz essa viagem aqui e eu fico admirado às vezes das bênçãos, escute, das bênçãos que vêm de nossas nações, nossos líderes. Seja as estradas, aeroportos, seja até a água que bebemos e podemos beber. Tudo isso vem por causa de nossos governos. Isso é muito mais a segurança que temos para viajar. É certo, é justo pagar a nossa parte para fornecer essas grandes bênçãos para o povo dessa nação. É justo. Mas também Jesus falou da outra nação, a nação de Deus, em que nós vivemos. Devemos dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E vocês podem parar e olhar. Deus tem abençoado vocês. Deus tem lhes dado muito mais do que merecem. A resposta é sim. Vamos dar respeito. Vamos dar honra. Vamos dar tudo isso para o nosso Senhor, que é tão bondoso para conosco. Uma coisa aqui que eu queria notar é, eles chegaram a Jesus com essas palavras bonitas. Oh, Senhor é verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros. A natureza humana. E, Fátima, eu tenho toda certeza que você reconhece que algumas pessoas, face a face, elas podem sorrir, falar coisas tão bonitas. Mas quando sair, ficar para trás, podem cortar o pescoço, não é? É isso que estava acontecendo com esses líderes, chegando nesses momentos, falando com essas palavras boas. Mas na realidade, o que é que eles estavam querendo? Querendo acabar com Jesus Cristo. Então, Jesus sabia disso. Eu acho que é bom. Dora é bom que todos nós sabemos. E reconhecer que a natureza humana nem sempre é uma coisa, nem sempre leva as pessoas para fazer o que é certo. Palavras bonitas, mas na realidade eles têm outros motivos. Então, Jesus deu essa parábola dos lavradores maus, que falaram do jeito que os israelitas trataram Jesus. Aqui temos essa pergunta do imposto, eles tentando fazer Jesus errar, mas Jesus
com a sabedoria dele, ele não se entregou a esse plano dos fariseus e herodianos. Então, versículo 18 até 27. 18, Fátima, gostaria que você lesse 18 a 27. Tem que abrir o microfone. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, de um homem morrer e de deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês estão muito enganados. A minha tradução diz: vocês são completamente enganados. Esses saduceus eram pessoas religiosas, eram líderes dentro da comunidade de Israel. Eu acho que a gente iria chamá-los de os liberais. Eles não acreditam em anjos, espíritos, não acreditaram na ressurreição. Se não me engano, eles só aceitaram os primeiros 5 livros de nossa Bíblia, os livros que Moisés escreveu. Então, essas pessoas eram pessoas de poder, pessoas ricas, mas ao mesmo tempo pessoas religiosas. E dentro da lei de Moisés era uma lei. Era muito importante naquela época que cada homem pudesse continuar a sua família. E se um homem morreu sem ter filho, então a lei disse que se o homem tivesse um irmão, era a responsabilidade do irmão dormir, ter sexo com a esposa desse irmão que faleceu, para criar um filho. E os saduceus, pensando que são muito inteligentes, perguntaram a Jesus a respeito desse homem que, com 7 irmãos, não conseguiu o filho. E a pergunta era que no final de quem de qual delas ela será a esposa. E para mim, se tivesse me perguntado, eu não poderia ter dado uma boa resposta, mas Jesus dizendo: veja, vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Dizem que é bom conhecer as Escrituras. Você sendo advogado, você sabe que é muito bom conhecer a lei. Esses escribas
apesar de ser pessoas ricas, pessoas de muito poder, pessoas de muita influência, eles eram completamente enganados. Hoje em dia, nós podemos cair no mesmo barco se a gente não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Podemos ser pessoas bem educadas, podemos ir para os seminários, universidades, podemos ser missionários ou pregadores por muitos anos, mas é muito importante que a gente reconhecer que as Escrituras nos levam, nos ajudam a entender o que é certo e o que é errado. E nesse caso, Jesus disse, porque aos saduceus, vocês estão errados. Existe uma ressurreição. E ele falou daquele momento que Moisés, que Deus estava falando com Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando Deus disse, eu sou o Deus. E ele citou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas ele é o Deus dos vivos. E se eles assim ainda estão vivendo, então isso quer dizer que Abraão, Isaac e Jacó, eles foram ressuscitados. Nós estudamos algumas semanas atrás a respeito da transfiguração de Jesus. Ele estava no monte e era Moisés e Elias que apareceram. Eles conversaram, são vivos. E eu e você, nós temos a mesma esperança. Meus pais que morreram em Jesus Cristo, eles vivem ainda. Eles estão aí conversando com Jesus. Infelizmente, os saduceus erraram completamente. Às vezes acontece com todos nós, porque não sabemos as Escrituras, não sabemos o poder de Deus. Deus é poderoso, pode levantar os mortos. Ele é poderoso, ele pode levantar os meus pais, dar vida a eles. Na verdade, todos nós que temos o Espírito Santo, temos o Espírito da vida, da eternidade. Enquanto o Espírito Santo está vivendo dentro de nós, a gente não vai morrer, não. O corpo, sim, o corpo vai. Mas esperando o dia certo, até o poder de Deus vem para levantar, ressuscitar até o corpo. Então, eu quero que vocês saibam, existe uma ressurreição. Você, seus filhos, seus pais, qualquer pessoa que conhece Jesus Cristo, tem essa grande bênção de viver eternamente. Então, uma lição: procure não ser completamente enganados. Passem o tempo necessário para conhecer Jesus Cristo, como estamos tentando fazer. Jesus é a nossa fonte de sabedoria. Jesus, está lembrado, ele é a palavra. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Então, Jesus é a palavra atual. O livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. No tempo passado,
Jesus falou através dos profetas, dos pais, de maneiras diferentes. Mas nestes dias, ele já falou, já deu a revelação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós estamos fazendo o certo, passando o tempo estudando o aspecto de Jesus Cristo, tentando conhecer Ele, conhecendo Ele, nós vamos ser, nós vamos receber as bênçãos que vêm de Deus. E nós não vamos ficar completamente enganados. Então, o grande mandamento, 28. Rápido, chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu. Veja bem. Jesus vai responder a mesma coisa que nós estamos vendo em Jesus Cristo através de estudar e examinar a vida dele. O princípio, o mandamento principal é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Não é isso que nós vimos no livro de João, no Evangelho de João? As coisas principais é amar a Deus e amar seu próximo. Luiz, eu passei muito tempo ouvindo pregações, ouvindo pessoas se ensinar, mas eu acho que eles foram completamente errados, porque nunca falaram disso. Nunca falaram dessa necessidade. A coisa principal da minha vida é essa aqui: amar ao Senhor com tudo que eu sou e amar meu próximo. A coisa principal. E nós precisamos lembrar disso. Fátima, você sempre está dizendo isso. Você sempre está praticando isso através do seu trabalho. E todos nós temos que lembrar que essas coisas continuem sendo a coisa mais importante para Deus. Às vezes a gente trata outras pessoas de maneira que é uma grande tristeza, porque elas não concordam com uma opinião que eu tenho, uma prática que eu tenho dentro da minha igreja. E a gente trata tão ruim, critica e até condena. Eu acho que temos que ter muito cuidado. A coisa mais importante é amar a Deus e amar nosso próximo. E uma parte desse grande amor é mostrar paciência, misericórdia para com outros, da mesma forma que eu quero que Deus mostre paciência para comigo. Então, eu vou parar o estudo aqui e revisando, eu quero pedir a cada um de nós, primeiro, amar seu Deus com todo o seu coração e amar seu próximo como você ama a si mesmo. Muito importante. Número 2, lembre-se que através do poder de Deus, você tem vida eterna. Existe uma ressurreição. E a sua fidelidade agora
vai ser recompensado. Deus vai lhe dar vida eterna. Lembre-se disso. Ele é poderoso. É a verdade das Escrituras. Com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias. O seu nome está escrito naquele livro que lhe dá a mesma vida. Confia em Jesus Cristo, a salvação que vem por meio dele. Fica grato olhando ao seu redor, sendo cidadão da grande nação de Brasil, eu aqui nos Estados Unidos. Fiquem gratos por tudo que tem. Porque o imposto que você paga e outras pessoas pagam está providenciando tudo isso. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que você também você é cidadão dos céus. Como aquela moeda tinha a imagem de César, nós temos a imagem de Jesus Cristo dentro de nós. Então, quando for necessário, vamos pagar nosso imposto ao Senhor. E eu vou deixar Arlindo dizer o que é isso dizer, pagar nosso imposto ao Senhor. E a parábola dos lavradores maus. Lembre-se que Deus tem muito, muito amor para conosco, tem providenciado tudo. Mandou seu filho para nos salvar. Vamos mostrar a respeito, toda a honra, toda a adoração ao seu filho e a salvação que ele tem providenciado para cada um de nós. Amados, fique com Deus e anda diariamente com Jesus Cristo. A paz.